E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, que eu já fiz algo parecido no passado, que é tentar relacionar aí o Cruzeiro aos times que estão atualmente na semifinal da Liga dos Campeões. Nessa terça-feira, 4 da tarde, tem Tottenham e Ajax, primeira semifinal que vai ser realizada em Londres, e coloquei aqui as prováveis escalações das equipes para falar brevemente sobre o jogo e principalmente, depois eu vou comparar cada um dos times ao elenco do Cruzeiro, como que o Cruzeiro poderia, com as peças do atual elenco, jogar de uma forma parecida com esses times. E obviamente, já deixo o aviso, eu não estou fazendo uma comparação de qualidade dos jogadores, porque a grande maioria desses jogadores que atuam na Europa são muito melhores que os nossos. Então a comparação é principalmente de características, de condições até físicas às vezes, que os jogadores têm alguma semelhança. Acho que já deu para explicar, vou fazer hoje de Tottenham e Ajax, e amanhã vai ter o vídeo também sobre Barcelona e Liverpool, beleza? Essa é a provável escalação do Tottenham para o jogo. Goleiro é o Lloris, deve jogar com 3 zagueiros, Alderweireld, Sanchez e Vertonghen. Aí o lateral direito é o Trippier, lateral esquerdo é o Rose. Nesse esquema com 3 zagueiros eles apoiam bastante e por isso mesmo acabam jogando praticamente como homens de meio campo. O Wanyama é um volante, um jogador de mais marcação. E o Eriksen, que é um meio armador, o jogador mais criativo da equipe, costuma atuar mais nessa linha aqui, como um segundo homem de meio campo na criação, porque o Tottenham está com muitos desfalques nesse setor, tá? Especialmente aí os volantes Sissoko e o Winks, que estão com problemas físicos. Tem também desfalques importantes no ataque, né? O Son e o Harry Kane lesionado, Son suspenso pelo terceiro amarelo. Mas além da linha de meio campo, mais à frente imagino que vão jogar com o Lucas como um segundo atacante mais pela direita, Dele Alli caindo mais pela esquerda e o Fernando Llorente como referência. Essa tá longe de ser a melhor formação possível para o Tottenham, que é um time que jogou de diversas formas diferentes na temporada, e eu acredito que ele vai jogar desse jeito aqui por causa dos muitos desfalques. Ao contrário do futebol brasileiro, né, lá na Europa os elencos são bem curtos. O plantel do Tottenham, por exemplo, tem pouco mais de 20 jogadores no total, e por isso mesmo a ausência dos jogadores acaba fazendo tanta diferença no fim das contas. Já o Ajax, aí, a grande surpresa positiva dessa Liga dos Campeões, deve ir a campo com o goleiro Onana, a zaga com De Ligt e Blind, lateral direito Veltman, lateral esquerdo Tagliafico. O trio de meio campo é composto pelo Shone, que é um primeiro volante, mas não é aquele cara de marcação, ele é um cara que inicia muito bem as jogadas. O De Jong, que é um jogador que provavelmente vai jogar no Barcelona na próxima temporada, e o Van de Beek, que foi o grande destaque na classificação contra a Juventus. E mais à frente são 3 atacantes, o Ziyech, que joga mais pela direita, o David Neres, né, brasileiro, que a gente conhece, que tem jogado mais pela esquerda, e o Tadic, que é um falso 9, joga aqui como segundo atacante, por vezes volta como um meia. O Ajax jogava com um centroavante de fato, né? Tem lá o Huntelaar e o Dolberg, que são 2 bons camisas 9, mas como o time se encaixou com o Tadic como falso 9, os 2 centroavantes têm ficado no banco. Feito esse preâmbulo, vamos agora então para a comparação do Cruzeiro com cada um dos elencos, começando com quem joga em casa nessa partida, que é o Tottenham. Essa é a minha ideia de comparação do elenco do Cruzeiro com o elenco do Tottenham, os jogadores mais semelhantes em cada uma das posições. Então vamos lá, no gol, Lloris, eu coloquei o Rafael, por quê? O Rafael, a exemplo do Lloris, é um goleiro canhoto, é um goleiro mais magro, né? O porte físico até é bem diferente do Fábio. Então, por mais que o Fábio seja o melhor goleiro do Cruzeiro, eu acho que o Rafael tem um estilo de jogo, até mesmo pela elasticidade, o jeito de se portar em campo, que lembra um pouco mais o goleiro francês. Na zaga, que tem Alderweireld, Sanchez e Vertonghen, é complicado armar isso aqui para uma realidade do Cruzeiro. Primeiramente porque o Cruzeiro não tem nenhum zagueiro canhoto, né? Como é o caso do Tottenham aqui com o Vertonghen. Então eu coloquei Dedé em comparação ao Sanchez por causa da vitalidade, do porte físico, de ser um zagueiro muito rápido. No caso do Léo aqui em comparação ao Alderweireld, eu usei mais a questão de poder jogar como zagueiro ou como lateral direito, porque o Léo já fez essa função em diversos momentos da carreira e é um cara que tem mais facilidade para isso. E aqui na esquerda, o Vertonghen, eu botei o Fabrício Bruno, porque as outras opções de zaga do Cruzeiro seriam Kaká ou Murilo, e entre os 3 eu acho que o que mais tem uma semelhança, até por ser um jogador muito forte fisicamente, que tem também certa velocidade, seria o Fabrício. Na ala direita, né, que joga o Trippier, teríamos aí como opção para o Cruzeiro Orejuela ou Edilson.
Pela condição ofensiva, por ter mais qualidade técnica, acho que o Orejuela é um jogador que parece mais com o Trippier, até porque ser um jogador que tem como principal ponto forte o apoio. O mesmo se aplica ao lado esquerdo, né, onde Danny Rose eu acho que tem mais semelhanças com o Egídio do que com o próprio Dodô, que seria o nosso outro lateral esquerdo. E aqui no meio-campo, para mim, a gente tem um grande problema, que foi achar um jogador que tivesse alguma semelhança ao Wanyama, que é um volante de muita marcação, que desarma muito bem, e é um cara absurdamente forte. O Cruzeiro não tem esse volante. Então eu coloquei o Henrique por ser o nosso volante que tem uma condição defensiva um pouco melhor, ser um jogador que também sabe desarmar muito bem, que tem uma altura parecida com a do Wanyama, mas se botar os dois um do lado, a gente vai ver que tem uma pequena diferença aí de uns 50 quilos. Claro que não é isso tudo, mas parece. E aqui no meio campo, esse organizador que pode jogar mais adiantado ou armando o time de trás. Em comparação ao Eriksen, eu botei o Robinho, que eu acho que é um jogador que poderia fazer essa função, e convenhamos que eu elogiei pra caralho o Robinho nessa. Aí vem a questão dos homens de frente, né, os 3 atacantes. A gente tem aqui o Lucas, que deve jogar como atacante mais pelo lado direito. Não achei no elenco do Cruzeiro um jogador muito parecido com ele, mas acho que o David pode ser esse jogador justamente por ter uma explosão física muito boa, que é uma característica também forte aí no futebol do Lucas Moura, né? O David é um jogador que ainda não conseguiu se provar totalmente no Cruzeiro, mas por característica eu achei ele até um pouquinho mais parecido com o Lucas do que o próprio Pedro Rocha. Aqui pelo lado esquerdo, né, o meia atacante ou segundo atacante Dele Alli, eu coloquei o Rodriguinho por ser um jogador que também tem essa característica de fazer muito gol, finaliza muito bem, tem boa qualidade técnica e é um jogador que sabe jogar tanto na armação de jogada quanto numa função de maior definição. E vale ressaltar que nenhum dos dois é muito rápido, né? Então é outra característica que eu achei marcante. E aqui no ataque vai a única posição em que eu acho que o jogador que atua no Cruzeiro é melhor que o jogador que atua no clube europeu, que é na comparação entre Fred e Fernando Llorente. Eu realmente acho que o Fred é um centroavante melhor que o espanhol, tem mais recurso técnico, finaliza muito melhor. Ambos são centroavantes bem lentos, né, até pela idade, os dois já são bem experientes, mas eu acho que na condição de técnica mesmo, de qualidade de jogo, o Fred é um jogador que enxerga muito mais o jogo, é um atleta bem melhor que o Llorente. Agora a comparação com o plantel do Ajax, tá? No gol aqui, Fábio eu botei em comparação ao Onaná, porque o Cruzeiro não tem um goleiro com esse mesmo estilo do Onaná, que é um goleiro muito rápido, um jogador de muita explosão e é um goleiro baixinho, que são características que o Cruzeiro não tem, tá? Inclusive eu acho que os goleiros do Cruzeiro são até melhores que esse goleiro do time holandês, que ele é marcado aí por defesas de muito reflexo, mas é um cara que não tem um bom posicionamento na meta. Na defesa, o De Ligt, né, que é o grande zagueiro do Ajax, a grande revelação aí do time, eu coloquei em comparação ao Dedé por serem jogadores que têm uma força física muito grande, são zagueiros rápidos. O De Ligt às vezes até dá uma impressão de ser meio gordinho assim, mas eu acho que ele é muito forte mesmo. Já no caso do Dedé, é um jogador um pouco mais esguio, até um pouco mais rápido que o holandês, mas comparando as peças que a gente tem, acho que essa seria a de maior semelhança. O outro zagueiro aqui, que é um blind, que é um jogador que pode jogar na zaga, na lateral esquerda ou como volante. E justamente por isso eu escolhi o Kaká, porque é o único zagueiro nosso que tem essa característica de jogar também um pouco mais adiantado. Ele cansou de jogar no meio campo enquanto estava no sub-20, no profissional ainda teve poucas oportunidades até aqui, mas é um jogador que tem uma qualidade técnica mais refinada e justamente por isso eu botei o Kaká aqui, mesmo ele não sendo canhoto. Na lateral direita que tem o Veltman, eu coloquei o Léo, porque a exemplo do holandês, o Léo também é um zagueiro que pode jogar pelo lado direito. O Veltman é zagueiro de formação, mas desde aí umas 4, 5 temporadas ele vem atuando mais até como lateral direito. E na esquerda, né, o titular é o Tagliafico, bom lateral esquerdo argentino. Eu coloquei o Dodô por ser um jogador que tem boa semelhança com ele, especialmente por ser um lateral que marca muito bem. Acho até engraçado que um amigo meu, cruzeirense também, sempre falou que queria o Tagliafico no Cruzeiro, desde quando ele estava no Banfield, lá no início de carreira na Argentina. Não rolou, né? O Tagliafico é sim um bom lateral, inclusive jogou a Copa do Mundo pela Argentina, e acho que essa comparação com o Dodô aqui fica bem legal. No meio campo a gente tem o Shone, que parece pra caramba o Rafael Sobis. Eu acho que uma boa comparação a ele seria o Lucas Silva, por ser um jogador que tem essa característica de bom passe, de ser um volante mais de construção do que de destruição. Coloquei na do Van de Beek o Romero, por ser um jogador muito dinâmico, que tem essa coisa de ser o box-to-box, né? Um jogador que vai de área a área. E porque não tem um jogador com as características do Van de Beek mesmo. Eu acho que o Romero é o único que poderia fazer bem essa função.
No caso do De Jong, acabou sobrando aqui uma vaga para o Robinho. Eu nem acho que eles sejam jogadores tão parecidos assim, porque o De Jong é um jogador que está sempre carimbando a bola e se movimenta muito por todo o campo. E eu enxergo o Robinho como um jogador que não tem essa característica, mas na questão do passe final, da visão para gol, talvez o Robinho seja até melhor. E aqui para as funções ofensivas, a gente tem o Ziyech do Ajax. Eu coloquei Marquinhos Gabriel por ser esse meia canhoto que atua pelo lado direito, construindo jogada e também finalizando. Na ponta esquerda, no David Neres, eu acho que a gente não tem aí outro jogador de velocidade, outro meio atacante canhoto. Botei o Pedro Rocha porque tem algumas características parecidas, o fato de ser um jogador de velocidade, que carrega muito bem a bola. E no ataque a gente tem aqui o Tadic, que faz uma temporada espetacular, tem mais de 30 gols aí esse ano. Eu coloquei o Thiago Neves porque vejo uma certa semelhança em característica, no fato de serem meias canhotos. Me deu uma dúvida do cão aqui entre Thiago Neves e Rodriguinho, porque o Rodriguinho tem até uma veia goleadora, né, maior do que o Thiago Neves, o que lembra o próprio Tadic. Mas considerando os melhores momentos dos dois e o fato de que tem o pé preferencial canhoto, né, no caso do Thiago Neves, acho que ele seria um jogador mais parecido com o Tadic. Bom, galera, por hoje é isso. Feita aí essa comparação, é um exercício que não tem nada de efetivo, não vai mudar em nada a vida de ninguém, mas eu acho engraçado a gente fazer essas comparações até para entender um pouco mais as formações táticas que têm sido utilizadas aí pelos melhores times lá do futebol europeu, porque é importante sim aprender o que está sendo feito no resto do mundo, até pra gente não ficar preso nesse raio de 4-2-3-1 aí, que parece que quase todos os times brasileiros só sabem jogar assim. Mas deixa aí nos comentários também, né, qual seria a sua escalação, o que você concorda, o que você discorda, e deixa um feedback de forma geral aí do que você acha desse tipo de vídeo, se gosta ou não desse tipo de comparação com os europeus. Já adianto que eu tô finalizando esse e vai ter amanhã o vídeo também de Barcelona e Liverpool, beleza? Bom, galera, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e, por favor, deixa aí nos comentários o seu feedback. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!